Terceiro domingo do tempo pascal, ano B. Desejo iniciar a reflexão pelo versículo 25 do trecho evangélico proclamado neste domingo. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Diante da novidade da ressurreição, era preciso uma compreensão nova das Escrituras, pois agora os discípulos entravam numa fase inédita. Estavam diante do Verbo não apenas encarnado, mas ressuscitado. Jesus vivo entre os discípulos quer capacitá-los para que compreendam o que está escrito sobre ele na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, isto é, em todas as Escrituras que eram proclamadas na igreja primitiva, pois ainda não havia se formado o Novo Testamento e muito menos um lecionário da igreja. Estas Escrituras, citadas por uma tríplice divisão, indicavam os blocos de livros lidos nas sinagogas e que os discípulos bem conheciam. Podemos evocar aqui o prólogo do livro do Eclesiástico, no qual se fala da Torá, dos profetas e dos outros escritos. Então, que esta introdução também nos sirva agora. E ao Senhor Jesus Cristo ressuscitado pedimos que abra a nossa inteligência, para que, como verdadeiros discípulos para este tempo, verdadeira mudança de época, possamos perceber, refletir, assimilar e viver dessa palavra viva e eficaz. Lucas 24, 35 a 48 está intimamente ligado à manifestação do Senhor Jesus aos que comumente são chamados discípulos de Emaús. Lucas 24, 13 a 35. Texto que foi proclamado na quarta-feira da oitava de Páscoa. Note-se que o versículo 35 serviu tanto para concluir o episódio da aparição aos discípulos de Emaús, como hoje para abrir a continuação que apresenta uma nova manifestação do Senhor. São muitos os detalhes que unem os dois episódios e que podem ser colocados num contexto cronológico de diferença de poucas horas, pois após reconhecerem o Senhor na fração do pão, os dois discípulos se levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. Lucas 24, 33. É um particular importante. Dentro do projeto lucano, a referência aos 11 indica que o posto de Judas Iscariotes ainda não foi preenchido. Só encontraremos isso em Atos 1, 15 a 26. Mas já aponta para uma comunidade reunida em torno de Pedro, e bem mais numerosa, pois temos os 11, mais os 2 discípulos de Emaús, mais a referência aos outros, que dentro da dinâmica de Lucas poderia muito bem ser uma referência aos 72 discípulos, dos quais o Senhor Jesus escolheu 12. Para evidenciar a primazia de Pedro, frente ao relato testemunho dos 2 discípulos de Emaús, o evangelista diz: e estes confirmaram. Estes são os outros. Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Dado curioso, pois, que eu me lembre, não há o relato dessa aparição a Pedro pessoalmente. Se por um lado se deseja evidenciar o papel e a centralidade de Pedro em relação aos discípulos, conferindo-lhe autoridade pela experiência de uma aparição pessoal que se transforma em testemunho vivo diante da comunidade reunida, por outro lado deve-se enfatizar muito mais Jesus ressuscitado, que se manifesta aos seus discípulos, que estão reunidos sob a presidência de Pedro. A multiplicação das aparições serve para dissipar a falta de reflexão diante do que poderia ser considerado alucinação dos discípulos. Esta percepção pode ser evocada na fala de Pedro ao povo na primeira leitura deste terceiro domingo, diante do confronto de 2 fatos. De um lado, a morte de Jesus e do outro lado, a ressurreição de Jesus.
Atos 3, 14 e 15. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Aproveito para conectar imediatamente com a missão atribuída aos discípulos pelo Senhor e que aparece no último versículo de Lucas 24, 48. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Se a experiência com o Senhor vivo para os 2 discípulos de Emaús se deu no momento da Fraxio Panis, Lucas 24, 36, que evoca certamente a última ceia, experiência na qual o Senhor se entregou no pão partido e no vinho versado. Com isso, a Eucaristia se completa no significado eficaz, tanto da morte como da ressurreição do Senhor Jesus. Então, assim como Jesus se fez presente na vida dos 2 discípulos de Emaús enquanto conversavam no caminho e se manifestou a eles numa ceia eucarística, também agora se faz presente a comunidade reunida enquanto ainda estavam falando. Então, Lucas 24, 36 tem a ver com Lucas 24, 15. Nota-se, portanto, a profunda relação entre as 2 experiências e que confirma a autenticidade da promessa feita por Jesus pela lógica do relato pré-pascal. Mateus 18, 20, encontramos: pois onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, no meio deles estou. Lucas, concordando com João 20, 19, 21, 26, lido no domingo passado, atesta nos lábios de Jesus a saudação pascal: a paz esteja convosco, que equivale, como falei na reflexão de domingo passado, o Senhor esteja convosco, porque o Senhor é a paz. Juízes 6:24. Chama a nossa atenção que o Senhor saúde com o Shalom e os discípulos fiquem assustados, cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Versículo 37. Como é possível, perguntamos, se nos versículos 34 e 36 já haviam atestado o encontro com Jesus ressuscitado? A explicação para a questão está na palavra pneuma, a meu ver mal traduzida no nosso lecionário por fantasma, que de fato é uma palavra grega, mas só ocorre no Novo Testamento, em Mateus 14, 26 e 6,49, na reação dos discípulos diante de Jesus que caminha sobre as águas. Sem dúvida, uma notícia antecipada sobre a vitória de Jesus sobre a morte. Aproximar pneuma de fantasma na tradução até pode ser feita, no sentido de que pneuma também significa um espírito sem corpo, mas não reflete bem a distinção que me parece ser a intenção de Lucas: propor pneuma como mente, razão e inteligência, e que parece relacionado ao nous do versículo 45, abriu-lhes a inteligência, que também poderia ser traduzido abriu-lhes o espírito. Para dissipar qualquer dúvida da mente e do coração dos discípulos, o ressuscitado então prova que é um pneuma encarnado. Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim e vede. Um pneuma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho. Este apelo para a visão e o toque das chagas pode ser a base para a experiência que fizemos no domingo passado com Tomé, que a diferença do que se ouve nesse terceiro domingo coloca-nos diante da resistência dos discípulos em aceitar a presença viva do ressuscitado no meio deles. A incredulidade de Tomé aparece então estendida a todos os discípulos, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Versículo 41. Nota-se a mistura de sentimentos e de elementos psicológicos que, por um lado, servem para enfatizar a humanidade dos discípulos totalmente desconcertada diante da humanidade glorificada de Jesus ressuscitado. A prova dissipadora das dúvidas
como fora para os 2 discípulos de Emaús, é a Eucaristia. Jesus come o que eles tinham para comer. Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Versículo 42. Vale a pena lembrar, e é oportuno fazê-lo, peixe em grego é ictus, que se tornou o acróstico para Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Assim, o ressuscitado se identifica com o que ele come, isto é, ele mesmo, pois em cada um de nós que participamos da Eucaristia, o Senhor repete a mesma prova que deu diante dos seus discípulos. Vencida talvez a fase do obstáculo, Jesus assume a cátedra e ensina. Faz novamente com que os presentes experimentem o sentido das suas mãos, pés e lado perfurados pelos pregos e pela lança. Eis que são unidos 2 momentos, o pré-pascal e o pós-pascal. São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Alusão, por certo, aos anúncios da paixão feitos logo após a confissão de Pedro, quando diz que Jesus é o Cristo. Assim fica estabelecida a dinâmica bíblica, promessa-cumprimento, que atinge a sua plenitude na evocação que faz do conteúdo que passou a ser o núcleo do querigma pascal. Lucas 24, 46 a 48. O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao 3º dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas disso. Assim está escrito, disse Jesus ressuscitado. Assim os discípulos receberam a graça da inteligência para compreender, e isso corresponde ao sopro do pneuma que dissipa as nuvens dos pensamentos teológicos obscuros e nuvolosos, para que não deixem de ser anúncio encarnado do amor de Deus pelo ser humano em seu Filho Jesus, chagado e ressuscitado, que tem carne e ossos na vida da sua comunidade, que se põe a caminho e realiza a missão que lhe foi confiada. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Assim, o conteúdo e o efeito desse anúncio está devidamente exemplificado na primeira e na segunda leituras. É o que encontramos em Atos 3, 17 a 19. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, falta de inteligência, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, referência às Escrituras, que Jesus diz que era preciso cumpri-las, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que vossos pecados sejam perdoados. Como Jesus começou a sua pregação pública, também os discípulos retomam do mesmo ponto, porém agora com a graça de poderem anunciar o perdão dos pecados. E 1 de João 2:2. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Meus irmãos, se sobre nós hoje brilhar o esplendor da face de Jesus ressuscitado, como nos diz o refrão do Salmo 4, manifestemos que nossa inteligência se abriu diante das Escrituras, para que não haja contradição entre o que pregamos e o que vivemos. É como nos diz a primeira carta de São João, na segunda leitura, 2:3 a 5. Para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Bom domingo no Senhor,
ressuscitado, que nos dá não apenas a inteligência e a compreensão das Escrituras, mas a graça de ensinar o seu povo, porque nós, em primeiro lugar, procuramos colocar em prática a sua palavra.